Você já procrastinou alguma coisa? Nunca? Nada? Nadinha? Não acredito. Hoje eu vou falar sobre procrastinação. Se você gostar do vídeo, dá um like para mim. Se você estiver curtindo o canal, se inscreve. Eu faço esse canal para tecer pontes com você, para o seu crescimento, para a sua evolução. Procrastinação, né? Ai, as pessoas sofrem com isso, né? Eu conheço raríssimas pessoas que não procrastinam ou que nunca procrastinaram nada. É claro que a gente tem diferença entre as pessoas, né? A gente fala que tem o procrastinador ou a procrastinadora de carteirinha, que tá sempre procrastinando, e tem gente que procrastina uma coisa ou outra. Mas a procrastinação é uma coisa comum na nossa vida, né? Especialmente quando a gente tem tarefa chata para fazer, tarefa que é longa demais para fazer, tarefa que vai ter muito custo emocional para mim, a gente tende a procrastinar. Procrastinar algo que tem data para entregar, ainda às vezes, não para todo mundo, mas para a maioria das pessoas, ajuda um pouco a acordar dentro da gente aquele desespero, aquele momento de pânico, que aí eu vou fazer o que eu estava procrastinando lá nas vésperas, né? E às vezes varando a noite. Caso típico de entrega de trabalho de conclusão de curso. Seja qual curso for, seja graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, as coisas vão ficando para as vésperas, né? Todo mundo vai ficando desesperado lá nos prazos finais, a pessoa vai lá, senta e fica fazendo, correndo de última hora. E aí, obviamente, né, quem nunca, e a gente não gosta do que entregou, porque fazer desse jeito, né, sai o que der. Então, isso é bastante comum. O maior problema até são as procrastinações quando não tem data para entregar. Aquela historinha amorosa, aquela relação que você está enrolando, a relação tá ruim, já desgastou, você não tá feliz na relação, a outra pessoa também não, mas nenhuma das duas pessoas consegue por ponto final. E aí fica essa procrastinação, né? Nada, não consegue. Trabalhos, né? Histórias de trabalho, eu já entendi que aquilo ali não é para mim, eu já entendi que eu tenho que fazer um movimento para sair dali, ou até para trocar de carreira, e eu fico procrastinando a decisão, procrastinando buscar outra coisa, procrastinando buscar um suporte para poder fazer esse movimento. Eu fico procrastinando eternamente. Eu sei que eu estou precisando fazer exercício. Eu vou procrastinando, até quando eu bem entender, resolver fazer exercício, ou quando o meu corpo brigar ali comigo, né, trouxer alguma dor, alguma questão corporal mais forte que me obrigue mesmo a parar de procrastinar o exercício físico. Então, essa é a nossa história como humanos, né? Qual é o perigo da procrastinação, né? O perigo da procrastinação, especialmente nesses casos quando a gente não tem prazo, é que as coisas vão passando, os anos vão passando, e você não vai conseguir realizar seus sonhos e seus planos se você deixar a procrastinação tomar conta de você. Você vai virar um espectador, uma espectadora da sua vida. Então, muito importante a gente tirar a procrastinação e fazer as coisas importantes que a gente deseja. A outra coisa que eu tenho para contar para você é que, como ser humanos, né, a gente tem um mecanismo básico de buscar prazer e evitar a dor. Isso é muito, muito válido, especialmente para o nosso corpo físico, né? Você não vai botar o dedinho lá a segunda vez no fogo. Por quê? Porque a primeira vez doeu bastante, você não vai por a segunda vez. Mas é o mesmo mecanismo que te faz querer escutar a música que você se apaixonou e que você adora várias vezes. Esse é o nosso mecanismo, né, de buscar prazer e evitar dor.
Quando a gente fala da procrastinação, é muito comum as pessoas procrastinarem fazendo coisinhas que elas gostam. Eu só vou assistir mais um videozinho aqui, eu vou assistir mais um filme, ou eu vou ficar aqui na rede social, ao invés de fazer a tarefa que eu tenho que fazer, ou que eu estou procrastinando. Então isso é bastante comum na gente como humanos. Tá bom, né, Ana? Lindo você dizer isso, não ajudou muito, né? O que a gente faz com esse negócio, né? Como é que faz? Primeira dica para você, para lidar com alguma coisa que você esteja procrastinando. Divida, diminua, recorte o que você está procrastinando, a tarefa, o objetivo, faça menor. Só que aí tem uma coisa que grife bem: menor e com constância. Já fiz um vídeo aqui sobre disciplina, tem que fazer as pazes com a disciplina, que é o que ajuda a gente a ter constância no que a gente está fazendo. Então, meu convite para você é: divida, diminua, mas é com constância. Tenho lá o meu trabalho de conclusão de curso para entregar. Escreve um pouquinho, um dia sim, um dia não, se você conseguir todo dia, escreve pouquinho, um parágrafo, 2 parágrafos, pouquinho, com constância. Não é para escrever um parágrafo 2 hoje e outro daqui a um mês. Aí não vai funcionar, é dividir, diminuir e manter a constância. Outro exemplo que eu vou dar para você, estou fazendo dieta, né? As dietas radicais, eu não sou muito a favor. Por quê? Porque é exatamente isso, eu exagero na coisa, eu corto tudo, eu faço, acabei a dieta lá, acabou o prazo, que era o prazo da dieta lá, pum, engordei tudo de novo. Por quê? Porque a dieta radical é muito legal para eu ter um começo ali de perder, né, os quilos lá que eu estou querendo perder, ou eliminar, como as pessoas preferem, mas não me ajuda a entender como me alimentar de uma forma constante, que eu possa manter esse peso. Então, divide a coisa, diminui. O que faz na dieta? Não vai tirando as coisas que você sabe que não são saudáveis e mantendo constância nisso. Tirei o refrigerante, não volto a tomar refrigerante. Eu mantenho a constância nisso. Depois eu dou outro passo, né? Eu falo para algumas pessoas que eu atendo: ponha pequenas regrinhas. Eu não vou comer doce depois das 4 da tarde. E eu mantenho isso na constância até eu me acostumar. Ou qualquer outra tarefa que você queira fazer, quebre, né? É muito difícil fazer, a tarefa muito chata, a tarefa muito longa. Faça um pouquinho pequeno. Conheço muita gente, né? Eu estou em prática espiritual. Eu quero fazer prática espiritual, mas eu não consigo, porque a prática espiritual que eu tenho é grande, ou é longa, ou não consigo encaixar na minha agenda, no meu dia, no meu tempo. Tá bom, pega uma pequena, meia horinha lá, faz no começo uma vez na semana, mas faça toda semana. 2 vezes na semana, mas faça 2 vezes na semana. Constância é a palavra-chave quando você pega a tarefa grandona que estava procrastinando, difícil para você fazer, e divide. Primeira dica. Segunda dica: ajude-se com movimento físico. Tá lá escorregando, né? Sentadinha no sofá, quase deitando. Só vou dar uma descansadinha, assistir um negocinho aqui na TV, né? Olhar um pouco o celular. Depois eu faço. Se pegou nesse lugar, pula da onde você está sentada ou sentado. Pula, literalmente pula e continua pulando. Pule algumas vezes, pule corda, faça polichinelo, o que você quiser, faça movimento físico corporal. Quando a gente faz movimento, a gente quebra esse padrão do tô ali entrando na preguiça, na procrastinação. Quando a gente quebra isso com um movimento físico, o movimento físico acorda o corpo, te dá energia. Só que a parte segunda preciosa fez o movimento físico,
vai focar naquilo que você estava procrastinando. 10 minutinhos que seja. Mas você conseguiu levantar, conseguiu chacoalhar o corpo, vai lá fazer por 10 minutinhos o que você estava procrastinando. E se dê parabéns por ter conseguido. Celebre ter conseguido fazer o movimento físico e ir lá na tarefa que você estava ali procrastinando, no seu objetivo que você estava procrastinando. Isso é bem importante. Aí dá parabéns para celebrar. Terceira dica para você, e aí eu vou te dizer que é realmente o olhar mais da psicologia, né? É trabalhar com as emoções ligadas à procrastinação. Uma das principais emoções que vão mexer com a gente na procrastinação é o medo. Então, meu convite para você está procrastinando entregar o trabalho de conclusão? Você está procrastinando estudar aquele idioma que você se propôs a estudar, seja lá qual for, inglês, italiano, francês, alemão, russo, o que for. Você está procrastinando isso. Olha e tenta se lembrar inicialmente por que é que você começou, por que você queria fazer. Ana, eu fui fazer a graduação porque eu queria ter uma formação para, né, para melhorar profissionalmente, ou a pós-graduação para melhorar profissionalmente, ou eu preciso do mestrado para ter a promoção, ou para dar aula na faculdade X, ou eu quero estudar o idioma porque eu vou fazer um curso no exterior, ou eu quero estudar o idioma porque eu vou mudar para o exterior, ou X, né? Ou eu estou estudando o idioma porque a empresa me cobra que eu saiba esse idioma, que eu faça apresentações na empresa nesse idioma. Lembra por que é que você começou e que você não está conseguindo andar com isso, você está procrastinando. Lembra o motivo. Mas o exercício é um exercício desconfortável. É olhar para o que de pior vai te acontecer se você não parar de procrastinar. Não parei de procrastinar. Eu não vou ter a promoção, eu não vou poder dar aula na faculdade, eu não vou poder me candidatar a uma vaga melhor, eu não vou poder fazer a apresentação no outro idioma, eu não vou poder, eu vou passar vergonha perante os meus pares, eu vou, né? Olhe para isso, se isso te ajudar, para algumas pessoas ajuda, para outras não. Se isso te ajudar a se mexer, porque isso vai chegar num grau que você vai olhar e falar assim, nossa, eu não quero isso aqui. Eu não quero isso aqui, eu não quero passar essa vergonha, eu não quero não melhorar, eu não quero não receber a promoção porque eu vou complicar a minha vida financeira e o sustento da minha família, às vezes, né, dos filhos. Eu não quero isso daqui. E isso pode te ajudar a fazer o movimento de parar de procrastinar, e aí você vai usar as 2 dicas anteriores para complementar aí a ajuda para você parar de procrastinar. Então, olhe, por que eu resolvi começar isso aqui? Faz sentido ainda para mim? E qual é meu maior desespero se eu não completar isto aqui? Se eu não finalizar isto, né? Quando a gente fala das coisas sem prazo, por exemplo, né, teoricamente não tem prazo terminar uma relação, mas às vezes eu estou enrolando tanto nessa relação e estou perdendo, né, para algumas pessoas, o meu prazo de ter filhos. Estou numa relação que não está andando, não está andando, não está andando, não está andando, e eu não vou para outra, onde eu talvez pudesse construir uma relação e construir uma família. Ou às vezes o que vai te acontecer é, eu estou procrastinando terminar essa relação aqui que já está desgastada, que eu já sei que não vai dar em nada, que a outra pessoa, né, que a gente já jogou a toalha, mas a gente ainda não concretizou o jogar a toalha, mas eu não estou dentro dessa relação, eu não consigo ser eu. Eu estou me conhecendo melhor, eu estou me percebendo, eu mudei, ou eu estou reconhecendo coisas em mim, mas eu não tenho espaço para ser eu nessa relação. E eu estou procrastinando terminar. Essa é uma das coisas muito doloridas que a gente faz com a gente precisa às vezes sair dessa relação, já fechou o ciclo, né? Eu já me conheci, eu já entendi coisas, eu já me transformei, eu preciso ir para uma nova etapa na vida. Mesmo que não seja outra relação, às vezes eu preciso ir para uma nova etapa na vida.
Então, né, esse é o convite aí, né? Qual é o meu medo se eu não for? Eu vou continuar ali, paradinho, paradinha naquela existência. Não dou o espaço para eu realmente efetivar esse crescimento que eu já percebi em mim. Já está aqui, né? Já está pulsando em mim, eu preciso ir. Isso também vale para outros empregos, enfim, né? Você me entendeu aqui, estou dando alguns exemplos só para você olhe para o pior. Veja se isso te dá medo o suficiente para você se mexer. As dietas que às vezes funcionam, né? É porque a pessoa está no risco de morrer. Ah, só, seus exames estão todos um horror, seu fígado está indo embora, você tem que se mexer aí, porque você está no risco. Aí eu conheço gente que faz a dieta bonitinho, acerta, aprende, né, faz a educação alimentar e realmente muda o padrão, o jeito de comer. E aí consegue manter. Ah, vai ter uns altos e baixos ali, como sempre, né? Pode, né, tomar uns quilinhos a mais, outros a menos e tal, faz parte do ser humano e das dietas, né? Mas a pessoa consegue fazer o suficiente para sair do risco. Esse é meu convite, né, da terceira dica. A quarta dica, algumas pessoas falam para mim, isso não existe, Ana. Gostaria que não existisse. A quarta dica é você olhar para o outro pedacinho. Se eu realmente terminar, acabar, entregar essa tarefa, for bem sucedido nisso aqui, do que eu tenho medo? Pergunta aí dentro de você. Se eu entregar esse trabalho de conclusão de curso, pegar esse certificado, esse diploma, do que é que eu tenho medo? As pessoas acham que o medo do sucesso é uma... Algumas pessoas acham isso, né? Algumas sabem que não, mas que o medo do sucesso não existe, né? A historinha do medo de ser feliz também não existe. E, infelizmente existe, porque aí é que eu vou amarrar com o que eu falei para você lá no começo. O mecanismo de evitar dor e buscar prazer, fisicamente, ele é muito forte. Emocionalmente, ele é um pouco. Mentalmente, complicou. Por que complicou? Porque eu já falei aqui para você em outros vídeos também. Nós somos seres de significado, nós damos significados às coisas, às situações, né? E nós somos seres que temos historinhas dentro de nós, algumas a gente sabe, outras estão lá no nosso inconsciente. As historinhas que estão no nosso inconsciente nem sempre estão alinhadas com o ser bem-sucedido ou bem-sucedido que eu desejo. Puxa, terminar o curso é legal me formar, é legal ter o diploma, é legal as pessoas me aplaudirem, é legal ganhar o prêmio, é legal conseguir a promoção, é legal conseguir o emprego que eu quero, é 10, é uma delícia, né? Se fosse só pela busca pelo prazer ou por algo bom, já estava indo. Mas eu estou procrastinando. Muitas vezes a minha procrastinação é porque lá dentro de mim tem inúmeras historinhas que acendem alerta, falam perigo, perigo, perigo. E eu não vou para esse lugar do acabado, terminado, porque lá no fundo eu tô com algum medinho. Pode ser um medinho do sucesso em si, um medinho de ser julgada ou julgado pelo sucesso, pode ser um medo de ser visto, olhado, olhada, reconhecida, reconhecido, tá todo mundo me olhando, e isso lá dentro de mim tem alguma historinha que não permite, que me paralisa. Podem ser outras histórias, eu já atendi gente que tinha crença que se eu for bem sucedido e estiver muito contente com isso, isso for um momento muito legal na minha vida, em seguida vai acontecer uma desgraça. Vai acontecer algo de muito ruim na minha vida. A pessoa breca, ela não vai para esse lugar, porque tem crença lá dentro que fala não. Às vezes as crenças são com relação à família, né, nesse sistema familiar, de que eu não posso ir para esse lugar. Esse lugar não é permitido na minha família, ninguém foi. Ninguém foi. Como é que eu vou me enfiar ali, né? Como se eu saísse da família, como se eu não pertencesse. Aí eu breco também, e tá tudo lá no inconsciente, eu não tô nem sabendo.
Mas sim, muitas vezes a gente vai procrastinar porque a tarefa é chata, longa, muitas vezes a gente vai procrastinar porque a gente tem medo do fracasso, não ser bem-sucedido naquilo, a gente pode procrastinar porque a gente tem medo do sucesso. Então, meu convite para você é que você reflita sobre essas coisas que eu disse aqui, e eu espero de coração que alguma dessas coisas possa te ajudar a olhar aí para o que você anda procrastinando e se mexer um pouquinho para não procrastinar mais.